meus queridos, que satisfação, que gratidão estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso Startup Podcast. Episódio esse que está aqui na nossa quinta temporada, uma temporada totalmente feita por vocês que estão nos mandando suas perguntas, mandando as suas dúvidas, e a gente aqui se sente honrado, né? Eu e o Reginaldo Schoenberg, em poder compartilhar o nosso conhecimento, respondendo essas perguntas, né? Buscando trazer sempre o melhor para vocês. Mas antes de continuar, aquele pedido que eu sempre faço no início, né? Para que você que está assistindo o Startup Podcast, que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho para receber em primeira mão os episódios do Startup Podcast. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, aproveita e deixa a sua pergunta aí, ou então, qual ponto desse episódio te chamou mais atenção, qual ponto desse episódio você achou que se enquadra dentro da sua realidade, né? E eu dar as boas-vindas ao meu querido Reginaldo Schoenberg e mais um Startup. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, Glauber. Sempre um prazer estar aqui, né? O Startup já virou a nossa casa toda semana. Para a gente conversar com os nossos ouvintes aí e sempre trazendo assuntos bons. Essa temporada vem sendo um desafio, né? Porque geralmente você prepara as coisas todas para vir aqui e coisa e tal. E agora com as perguntas, a gente está seguindo um roteiro completamente feito por vocês. Completamente feito pelas pessoas que estão nos assistindo e vão nos perguntando. A gente já teve semana passada um programa, um episódio falando sobre por que a gente não vende, né? E em cima disso vieram outras perguntas essa semana, né? Poxa, por que não? Por que sim? Então, a gente resolveu, né, Glauber, estender um pouquinho esse assunto. Porque é importante, né? Por melhor que eu tenha um produto numa empresa, se ele não vender, a empresa vai falir. Qualquer profissão, né? Se você não vende, você não gera resultado, né? Você seja não gera resultado, liberal, autônomo, enfim. Então, é um assunto, eu diria assim, que é um assunto crucial, né? Porque o produto você pode montar durante a viagem, né? Você vai melhorando, vai escutando o cliente, vai melhorando e vai evoluindo. Mas não vender é um erro grande. E às vezes eu vejo muito, né, Glauber, a questão de que as pessoas procuram investimento para manter a empresa, enquanto elas podiam estar focando em vender. Para conseguir esse dinheiro da forma mais barata possível, né? Que é o dinheiro do cliente. Você está atendendo isso, já te traz o dinheiro do cliente para sustento, te traz a opinião dele sobre o teu produto, te traz um monte de coisas que nós vamos falar hoje aqui, né, Glauber? Exatamente. Então, vamos começar aí, Glauber. Esse episódio, né, como o Reginaldo disse aí, é uma continuidade, né, do processo do episódio passado, né? Porque vendas é literalmente, né? Aquilo é uma arte, é uma ciência, né? Tem estudo, tem modificações, aperfeiçoamento. E hoje, a gente aqui, diante das perguntas que nós tivemos, nós colocamos aqui 3 principais falhas, né? Não é erro, é falha. Porque a falha é quando você deixa de realizar, né? E essas 3 falhas, elas vão dar um contexto geral, de certa forma, simplificando todo esse processo que são as vendas, né? Então, a gente se preocupou em montar isso aí, dar uma encaixada diante do que vocês nos propuseram, e a gente resolveu trazer essas 3 principais falhas para que a gente possa mostrar para vocês, e às vezes você fala, poxa, eu não faço isso. E se você estivesse fazendo, cara, seus resultados seriam diferentes, né? E aí, Reginaldo, dentro dessas falhas, assim, para a gente dar o pontapé inicial, assim, não que seja por ordem de importância, né? Mas qual falha a gente apontaria agora aqui para a gente dar o nosso pontapé? Semana passada a gente falou muito na preparação de várias coisas, né? Isso. Preparação do modelo de negócio, do modelo da proposta, da apresentação conceitual, da apresentação técnica, se tiver. E a gente falou muito sobre textos de engajamento, né? E quando a gente fala de texto de engajamento, a gente pode estar falando de telefone, a gente pode estar falando de e-mail, a gente pode estar falando de um monte de coisa. Mas hoje, na verdade, qual é o canal que a gente mais usa para engajar pessoas? É a nossa presença digital. De alguma forma, né? Então, eu tenho um site.
Ou eu estou no LinkedIn, criei lá minha empresa como uma vitrine para que todo mundo vá lá, me acompanhe, coisa e tal. Ou, dependendo do meu produto, eu estou no Instagram também. E, cara, é a minha presença digital. Geralmente, hoje a gente está falando desses 3 blocos, talvez mais o Facebook, mais alguma coisinha ou outra, mas esses são os grandes blocos hoje que a gente poderia estar falando, né? E o que eu vejo? Na verdade, a gente negligencia isso muito, né? A gente vai lá e diz assim, nós somos os melhores. Eu canso de ver isso, né? O nosso software de não sei o que é o melhor que você vai ter para sua gestão. O que você falou com isso? Nada. Nada. No que você é diferente? Como é que você marca o território da tua presença digital, né? Então você também tem que começar a olhar o que você quer, o que você oferece, quais são os resultados que você traz. Poxa, eu que estou procurando uma coisa, se eu olhar na internet, talvez tenha 20, 30, 100 caras que fazem a mesma coisa que eu faço no Brasil inteiro. E hoje, quem está na internet vende para quem? Para qualquer lugar do Brasil, se quiser. Poxa, como é que eu vou ser o melhor de todos se eu nem conheço todos? Quem me deu esse título? E colocar esse título é o mesmo que não colocar nada, né? Verdade. Porque, pô, eu já estou cansado de procurar sistema por aí e, cara, o melhor que não me diz no que ele é melhor, tá faltando alguma coisa. E a gente vê muito, né? O melhor da cidade, o melhor da região, o melhor do Brasil. E tem tudo isso, né? Então, cara, a presença digital é importante, mas quando a gente fala de presença digital, é você dizer realmente aquilo que você está trazendo de valor para o seu cliente final. O que você está trazendo de valor? Ah, porque eu vou emitir a nota fiscal. Não, emitir a nota fiscal é um negócio obrigatório. Os 100 softwares, os 100 concorrentes teus, têm emissão de nota fiscal. Ah, porque eu controlo fantasticamente o quanto você paga, quando você receber, fluxo de caixa. Porra, os 100 caras vão ter quanto você pagar, quando você receber, fluxo de caixa. Qual é a tua diferença? Por que você se intitula o melhor? O que você faz diferente dos caras? E aí vem uma outra história, né? Na maioria das vezes, Glauber, ninguém mapeia a concorrência. Porque às vezes aquilo também que eu estou dizendo que eu sou o melhor, tem um outro cara que faz igual ou melhor. Então, canso de ver isso. As pessoas não mapeiam a sua concorrência. E assim, a gente tem que ter uma consciência. Quando a gente está na internet, a nossa presença digital, nós temos lá mais X caras com a mesma presença digital. E tá tudo ao alcance de um clique da gente. A gente não tem a oportunidade de eu estar aqui como falando com o Glauber. O cara vai ler, ele vai se interessar pelo que você tem ou vai se desinteressar e vai passar adiante, vai olhar o próximo. Como é que está a sua presença digital hoje? O que você oferece? Quais são os teus diferenciais? Cara, e às vezes até é uma questão de preço. O cara vai olhar lá, teus concorrentes botam todos os preços. E acontece, dependendo do produto que você tem, o preço está lá na internet e você não coloca. Qual que o cara vai optar? Em ligar para você que não tem preço ou vai falar com outro cara? E esse ponto que você falou aí, Reginaldo, é até interessante para chamar a atenção. Essa presença digital hoje, muitos que estão começando pensam que tem que ter aquele custo, né, de criar um site, montar todo estruturado. Se você pode, parabéns, show de bola. Mas se você não pode, seu orçamento está um pouco limitado, cara, um Instagram, um LinkedIn, né, um Linktree para você ter uma conexão, enfim. Hoje, essa presença digital, literalmente, ela é fundamental para qualquer tipo de negócio. Ah, mas eu não gosto de rede social. Não, cara, não estou pedindo para você fazer dancinha lá, para você estar fazendo vídeo, mas que o pessoal possa ter o seu negócio como uma referência hoje na maior vitrine do mundo, que é o digital, né? E você falou uma coisa interessante, né? Essa questão da concorrência. É essencial também a gente
conhecer, né, os nossos concorrentes, saber como eles trabalham, né, entender como eles fazem, e não só simplesmente copiar. Você falando dessa questão dos valores, a gente às vezes está no Instagram pesquisando alguma coisa, aí acha um produto interessante, né, o cara postou, aí o pessoal coloca lá, quanto custa? Aí o cara bota no direct. Quanto custa? No direct. Já tem o seu concorrente, deixa tudo explícito lá, né? Tudo com a amostra, os valores. Aí tem um joguinho, né? Quando o cara fala assim, no direct, ou o cara pensa, pô, esse cara vai vir com uma venda para mim, uma programação de venda legal, vai me tirar dúvidas e tal. Eu já passei por isso. Estava olhando um instrumento musical, e aí o cara postando, achei incrível, né? Aí eu coloquei, qual o valor? Aí o cara botou no direct. Aí quando eu fui no direct, oi, qual o valor do produto tal, tal? Ele botou X. Eu disse, poxa, dessa forma de resposta eu podia ter colocado lá para todo mundo, né? Não, não aproveitou a oportunidade do reservado para poder me oferecer de uma forma diferente que você falou no nosso outro episódio, né? De usar os textos persuasivos, né, para a gente poder ter uma conexão melhor. Então, essa questão do concorrente, ela é importantíssima, você ter esse mapeamento, saber quem faz o que você faz, pelo menos no contexto geral, e saber qual é o seu diferencial em cima desse cliente, ou em cima desse concorrente. Entendo também, né, Glauco, que nem tudo dá para você colocar o preço, porque depende da composição que o cara compra, como, aquilo, né? E aí tudo. O cara quer eu preciso... o outro está colocando, vou lá colocar, ou então não coloca porque o outro não coloca, mas não tem uma estratégia, né? Não, às vezes não tem um modelo de negócio, aquilo que nós falamos no programa passado, né? Poxa, o meu concorrente tem um modelo de negócio assim, eu vou no outro, tem um modelo de negócio, está lá o preço, eu vou no outro, tem um modelo de negócio, está assim. Por que eu não consigo colocar o meu preço? Talvez eu não tenha um modelo de negócio. Talvez eu tenha que olhar meus concorrentes e aprender isso um pouco, né? Como montar um modelo de negócio. E assim, cara, se eu for a 5 e um não tem modelo de negócio, não tem preço, cara, para mim os outros 4 estão certos. E esse cara tá errado. Por quê? Porque eu vou conseguir olhar os 4 e de repente eu olho os 4 e digo assim, poxa, esse aqui cabe no meu bolso. Esse aqui já não cabe, esse aqui tá muito barato. Eu cheguei a fazer uma pesquisa de software alguns dias atrás aí, e eu achei o software a R$ 42 e a maioria R$ 500. Você acha que eu vou comprar o de R$ 42? Não vou comprar também. E, puta, da onde esse cara tirou R$ 42 para uma coisa que os outros vendem a 500? Tem alguma coisa errada, né? Você não está olhando o teu valor da empresa ou você não me oferece nada. Então, cara, comece a olhar isso. Existe um mundo à nossa volta. A gente antes fazia isso, concorrência, sem internet. Como é que a gente fazia? Você ligava para o cara, pedia um orçamento, pedia para o teu cliente pegar um orçamento do outro cara. Porque faz bem você saber quanto custam as coisas para você colocar isso em linha, né? O Hoje teu a produto facilidade é maior, né, Reginaldo? Hoje a facilidade é maior, né? E aí o pessoal deixou de fazer mais, né? Mas não é só isso. E aí, se a gente extrapolar isso, por exemplo, eu encontrei clientes que tinham vídeos mostrando como é que as coisas funcionavam. Aí você vai num outro cara, não tem nada. Você tem que pedir para o cara uma demonstração e, putz, e aí é outro negócio. E aí, quando o cara vai te mostrar, ainda é uma demonstração técnica, sabe? Então, cara, olhe como é que você gostaria. Se você estivesse procurando um produto, como é que você gostaria de encontrar as informações? Pratica isso na tua empresa. É uma coisa fácil. É além daquilo que eu gostaria, eu ofereço para os meus clientes. Exatamente. Ó. E a gente não precisa nem ir muito longe, né, para poder fazer essas coisas. Hoje em dia, a tecnologia, ela nos favorece muito todo o nosso trabalho. Coisas como o Reginaldo disse aí, coisas que há um certo tempo atrás a gente tinha que fazer no cara a cara, sair, pegar uma condução, visitar cliente tal, visitar concorrente tal, fazer pedido. Hoje não, cara. Hoje você consegue colocar o seu MVP aí dentro de segundos. Cláudio, Essa validação, né? eu teve uma época na minha vida, eu tinha um concorrente que ele era grande e a gente disputava. Invariavelmente, de 10 propostas, 7 a gente estava junto, brigando, eu e ele, pelo cliente. Chegou um dia,
a gente se encontrou num evento. Falei para ele assim, vamos fazer uma coisa, a gente se encontra tanto nas propostas, eu apresento o meu produto para você, você apresenta para mim. Nós dois vamos saber as nossas deficiências, coisa e tal. O que vai nos fazer ganhar? O nosso talento de convencer o cliente. Se você não fizer isso comigo, eu vou fazer de alguma maneira. Só que vai ser mais trabalhoso. A mesma coisa, se você quiser saber de mim, vai ser mais trabalhoso. Então vamos fazer isso. Cada vez que a gente tiver uma nova coisa, a gente vai lá, nós dois conversamos, ninguém precisa saber disso. E eu te mostro o que eu tenho, você me mostra o que você tem, e nós saímos no mercado disputar. E nós fizemos isso por muito tempo. No final das contas, as propostas que tinham, na verdade, a gente começava a estar em todas, eu e ele. E alguns ele ganhava, alguns eu ganhava, alguns por uma questão de preço, alguns por uma questão de tecnologia, alguns por... Cada um tem os seus motivos, né? Mas a gente já tinha tão uma integração que a gente foi pegando o mercado. Chegou uma hora, a gente só se encontrava em tudo quanto é lugar, eu e ele. Por quê? Porque realmente a gente conhecia e falava. Porque daí a gente falava até dos nossos concorrentes. A gente trocava ideia. Concorrente Dizia não assim, é aquele cara lá tem esse problema. Ah, isso mesmo, aquele cara lá tem esse problema. Então, às vezes, o concorrente também não é inimigo. Às vezes você sabendo usar as informações, né? E jogando certinho, ele pode ser um grande aliado. Então, é mercado. Mercado é mercado. A gente tem que se conter com isso e usar as informações da melhor maneira. E eu queria falar mais uma coisa sobre esse negócio de engajamento, Glauber. Às vezes, a gente lança na internet também, e aí vem um outro problema da presença digital. A gente lança que a gente vende para qualquer lugar do mundo. Vamos encurtar isso, né? Para qualquer lugar do Brasil. E a gente não está preparado legalmente para isso. O nosso software não está pronto para determinada região do Brasil. Ou eu não consigo dar suporte para o cara numa região distante do Brasil, porque não tem um parceiro lá. Tem que primeiro desenvolver um parceiro. Então, quando você coloca a presença digital, defina qual é a abrangência que você quer atender. Olha, eu só atendo Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu sou do Sul e eu escolhi só vender aqui, por enquanto. Por quê? Aqui eu tenho minha fortaleza, aqui eu tenho meus parceiros de implementação, aqui eu tenho os meus caras que fazem a logística, que eu já sei. Esses dias, eu contei antes para você, né, Glauber? Eu peguei um cara que ele não estava preparado para sair do estado por causa de questões legais. E aí ele estava largando na internet para tudo. Eu falei assim, cara, imagine você vender para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina e mais algum estado ao mesmo tempo. Porque, putz, você convenceu os caras pela internet. Como é que você vai atender esses 5 caras? Porque ele tinha que fazer mudanças no software dele para poder atender legalmente. E são 5 questões totalmente diferentes que não dependem só dele. Porque dependem de um processo legal de aprovação desse software, né? E, cara, isso demora tempo. Então, muito provável ele teria talvez alcançado os clientes e não conseguido entregar. Imagina também são... que ele poderia causar para a empresa dele, né, Reginaldo? De não poder atender o cliente que tinha feito a questão da compra, né? E começar a esperar, e a credibilidade que ele construiu ia ser jogada fora, né? Pela falta de um preparo, né? Essa questão aí. E às vezes, né, Glauber, isso tudo é uma questão de conversar. Poxa, eu só vendo, eu estou preparado aqui para vender para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Ok, putz, um cara de São Paulo olhou para o meu site ou para minha rede social e gostou do que viu. Disse assim, eu queria contratar vocês. O cara realmente diz assim, olha, hoje eu estou preparado para esses 3 estados, mas se a gente fechar a proposta, eu consigo te entregar para daqui a 2 meses, porque eu passo por um processo todo de legal, né? Mas eu consigo te entregar em 2 meses. Você espera e me ajuda isso? Porque aí você já tem uma venda que justifica esse preço, justifica teu investimento de aprovar esse software, sabe? Mas você não pode ser pego de surpresa. Você não pode dizer que você tem uma coisa que você não tem. Porque aí você
Não é uma questão financeira, é uma questão de, às vezes, não ter tempo hábil para fazer e colocar isso. E aí, pense esse cliente que você vendeu e você não conseguir entregar. Isso é uma mancha na vida da gente. E talvez impossibilite outras vendas no futuro. Então, quando a gente fala dessa presença digital, Glauber, é olhar tudo isso, é olhar a concorrência, o que está fazendo de bom, o que está fazendo de ruim, olhar o mercado, como está acontecendo, olhar essa parte de aonde realmente eu conseguiria vender sem que eu tivesse que fazer mais nada no meu software. Outra, eu consigo ir lá e apoiar o cara implantando o software depois de um certo tempo? Ou ele está tão distante de mim que a despesa de viagem de eu me deslocar, ele não tem para pagar? Putz, são coisas que a gente tem que pensar antes de fazer, né? Então, esses são alguns pontos, né, Glauber, dessa presença digital, que eu acho que são importantes a gente falar. Exatamente. Isso tudo aí, né, Reginaldo, reforça aquela questão de você saber para quem vender. Né? Você saber para quem vender. Literalmente isso, né? A questão do posicionamento. A gente, o pessoal, quando está começando, eles tentam criar clientes para os produtos magníficos que eles têm. Né? E isso é um problema, como o Reginaldo está dizendo aí, né? Então, essa questão da preparação, de você conhecer, você entender os seus limites, né, temporários, né? Quando a gente fala de limite, não é que você não tem a capacidade de se desenvolver, mas muita coisa às vezes não depende da gente, como o Reginaldo falou, essa parte burocrática. Tem muita coisa que não depende do, eu vou fazer isso amanhã, e não é amanhã que sai. Né? Então, essa presença digital em todos os... A gente falou digital, mas isso aí está conectado no sentido de presença diante do compromisso que você se propõe a ter com seus clientes, a ter com essa nova jornada, né, das vendas. Que, na verdade, Glauber, quando a gente fala presença digital, né, a gente está falando em você realmente marcar o teu território. De alguma forma. Imagine você não está em nenhum lugar, não tem site, não está em redes, não está em nada. Como é que você vai prospectar? Você vai ligar, aí o cara nunca viu a tua marca. O cara vai dizer assim, putz, deixa eu ver o que o Glauber faz, vou olhar na internet. Putz, não acho o site, não acho ele no LinkedIn, não acho o cara no Instagram. O que eu vou pensar desse cara? Reginaldo, o que me chama mais atenção, cara, sabe, que é porque a gente está em 2024. A gente está vivendo lado a lado com a tecnologia, com essa era das atualizações, né, de tudo estar processando rápido. E a gente fala isso aqui, as pessoas que já têm um certo conhecimento de como o mundo hoje está acontecendo, falam, poxa, Glauber e Reginaldo falando de coisas tão básicas que hoje todo mundo, mas, pessoal, ainda existe sim negócios que vivem dessa maneira com essas vendas nos olhos. Existem negócios que têm um potencial gigante, ó, como o Reginaldo disse aí, do cliente dele, né? Um detalhezinho de você saber literalmente ouvir quem tem a experiência, te colocar no caminho certo. Então, tem muito negócio no Brasil hoje que tem um potencial para ser negócios assim autoescaláveis, negócios que tenham grandes resultados, mas por essa venda nos olhos acabam se travando, né? Acabam deixando de acontecer, de crescer, né? Essa questão de você não se posicionar, né? Não saber, como o Reginaldo disse, onde você está, essa presença, né? Assim, isso não é nenhuma questão de um negócio, às vezes, que não tem nada a ver com tecnologia. Eu canso de encontrar isso em negócios de tecnologia, onde o cara tá na ponta e aí a gente nunca tem uma explicação, né? Será que isso é porque o cara acha que ele é o único no mundo, que ele é o melhor? Que é o quê? Por que ele não vai marcar o seu território na internet? De alguma forma. Né? E hoje, se a gente pensar assim, quanta gente daqui a pouquinho está pelo chat GPT procurando aquilo que quer. E aí vai encontrar o que se o cara não tá? O cara é um ninja. Cara, e assim, se a gente for olhar, isso é bom e tem o lado, por exemplo, tem caras aí hoje fazendo coisas, presenças na internet e são empresas falsas. Então,
pensa o seguinte, se encontrando tudo eu tenho que desconfiar de você, imagine se eu não encontrar nada. Importantíssimo isso. Muito Né? Porque também os caras que estão fazendo coisas erradas, eles estão com uma presença digital enorme, eles estão em redes, eles estão em tudo, eles mandam engajamento, eles vão lá e pagam o tráfego, eles fazem um monte de coisa, e a gente tem que desconfiar disso. Agora, se você não tiver nada, eu já sei que você não vou achar você. Então, cara, abra as suas portas. Foi lá, botou uma presença digital, deixa um mapa para o cara te ligar, deixa um lugar para o cara te procurar, para o cara saber onde é a tua empresa. Eu canso de ir a site e contate-nos. Não tem o endereço da empresa, não tem nada. Meramente, às vezes é um e-mail lá, contato geral, tal empresa. Não é você que tem que aparecer, não é a tua empresa que tem que aparecer. Se você é o melhor, por que você não aparece? Reginaldo, vou pegar essa sua deixa aí. Tu concluiu? Desculpa, eu cortei, eu acho que não. Não, é isso aí. Eu acho que presença eu digital... vou pegar essa sua deixa aí de você que tem que aparecer, tem que deixar o seu contato para entrar num ponto, na segunda falha que mais acontece de quem trabalha com vendas, com quem tem negócios, né? E eu costumo dizer, eu gosto muito de usar essa frase que eu gravei uma vez uma aula numa comunidade que eu tinha, quer dizer, ainda tem a comunidade de Escola de Empreendedores, que era a seguinte: pós-vendas, o segredo da próxima venda. Né? Eu usava muito, pós-vendas, o segredo da próxima venda. Né? Então, pós-venda, quantas e quantas pessoas hoje conseguem fidelizar uma venda difícil, uma venda intermediária, fez a venda e depois é como se pegasse pó e jogasse ao mar. E ali se perdeu. Cliente, esforço, né? Custos. Você deixou de fidelizar algo. Uma venda não caracteriza o fim, o começo, meio e fim de uma negociação, né, Reginaldo? O pós-venda. Qual a importância do pós-vendas hoje em qualquer tipo de negócio? Glauber, o pós-venda é essencial, né? É assim, uma vez um cliente me falou uma coisa que eu guardei para sempre. Ele disse assim: Reginaldo, a gente sabe que tudo que a gente compra pode dar problemas. Por quê? Porque atrás disso tem seres humanos, tem mudanças tecnológicas, tem mudanças de lei, tem uma pilha de coisas que vão nos levar a errar. A diferença da tua empresa e de outros que estão aqui dentro é que quando eu tenho um problema, mesmo que às vezes você não saiba ainda se é teu ou é do outro, mas você está aqui comigo para resolver. E você me ajuda a, às vezes, elucidar o caminho. Às vezes, putz, cara, não tem nada a ver comigo, mas isso aqui é um negócio tal e tal e tal do outro fornecedor, ou um negócio do banco de dados, ou uma, sabe? Você me ajuda. Eu estou justamente contratando alguém que me auxilie nessas coisas. Por quê? Porque eu não sou um técnico, cara, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar aqui de vender, de que as coisas aconteçam, e não posso ficar procurando problema que eu nem sei como resolver. Então, a diferença, na verdade, e a sinergia de confiança que acontece é exatamente você está ali nos momentos que o cara precisa. E isso a gente escuta muito, né? Pô, o cara vendeu e sumiu, o cara vendeu e estragou, agora ele mandou eu me virar. Queria comprar de novo esse produto, mas não sei onde eu encontro o cara. Aí vem, né? Não tem presença e vendeu, sumiu. Ninja. Sumiu. É a empresa mágica, né? Eu fui embora, virei fumaça. Então, o pós-venda, e assim, eu acho que o pós-venda tem duas coisas interessantes. Uma, ele vai fortalecer a confiança que o cara já teve quando ele comprou de você. Porque quando ele comprou de você alguma coisa, ele teve confiança em você. Se você não fizer com que essa confiança permaneça, ele não vai crescer com você. Ou não vai ser o teu indicador para outras empresas. Porque eu vou dizer assim, eu vou botar meu nome para outra empresa para depois o cara me abandonar, que abandonar lá também e o cara vir aqui.
Diz assim, pô, cara, por que você me indicou essa empresa que o cara sumiu? E o grande ponto, talvez, esse primeiro ponto é o da confiança. É a sinergia de confiança que o mercado hoje busca. O pós-venda vai dar essa sinergia de confiança se você estiver presente, se você estiver junto, fazendo as coisas acontecerem. Nem sempre só dizer sim para o cliente, dizer assim, não, você usou de forma errada isso, por isso que deu eu, assim, assim, assado. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que vai olhar esses erros quando acontecerem antes de irem adiante durante o mês. Sabe? Porque a gente também aprende com o cliente. E aí eu digo o seguinte, a segunda parte é melhorar o teu produto. Escutar o cliente com os problemas que ele te traz, nem sempre são coisas ruins. Talvez seja uma coisa ruim momentânea, porque aquilo deu um erro e o cara fez errado, mas a gente também tem que olhar e dizer assim, poxa, eu permiti que esse erro acontecesse. Então, como é que eu faço para inibir isso? Porque no momento que eu inibir esse meu erro de acontecer de novo, eu não estou resolvendo só para esse cara, eu estou resolvendo para o mercado inteiro que comprar o meu produto. Então, aprender com o cliente é a melhor coisa que tem. E a gente, quando testa produtos, isso pode pegar qualquer produto. A gente, quando testa, a gente testa já torcendo para não dar problema, para a gente não ter que voltar atrás. Então, muitas vezes a gente testa viciado já, né? A gente vai lá e vou fazer isso aqui. Saiu a coisa tal lá. Deu certo isso aqui. Espirrou a água nesse lugar. Por quê? Porque a gente vai testar o que a gente sabe que vai dar certo. Exato. E o cliente, como não sabe, ele vai usar. E muitas vezes vai pegar os nossos erros que passaram. Que, putz, o cara fez errado porque não deveria fazer isso, mas permitiu. É o mesmo que eu sempre falo da velocidade dos carros, né? A gente diz assim, poxa, mas os carros hoje não podem andar a mais do que 110. Mas todos os carros saem de fábrica com 200 km por hora. Por quê? Se eu só posso andar até 110? Por que eu sou multado quando eu ando a 150? O carro me permite. Não Exato. é... Pô, se a velocidade máxima no Brasil é 110, por que o carro me leva a 200? E por que, na verdade, na hora de vender, eu digo assim, você pode ir de 0 a 200 em 10 segundos. Eu vendo com esse argumento, inclusive. Mas quando eu vou a 150, eu sou multado. Aonde está o erro, né? Talvez o erro esteja exatamente no fabricante, ele não deveria permitir andar mais do que 120, que é o máximo permitido. Nessa rua aqui é 80. Ok, aí são outros 500. Mas ninguém vai me multar por eu ter andado a 120, a 130. Então, são cuidados que você tem que ter. Então, para mim, o cliente, assim, o pós-venda são duas riquezas. Primeiro, ele aumenta a confiança do cliente em você, e isso aumenta teu referencial. E o segundo ponto é que você aprende como melhorar o teu produto sempre. E às vezes não é olhar que o cliente usou errado, é usar que o teu produto permitiu ele ir nesse erro. E se você inibir este cliente aqui de fazer isso, você está resolvendo o problema em todos os seus clientes ao mesmo tempo. Então, pós-venda para mim são esses dois aprendizados, né, Glauber? Eu conecto muito o pós-vendas como uma régua, né, que nos leva a conduzir a linha do crescimento, né? Essa questão do feedback, né, para o melhoramento do produto, melhoramento do seu serviço, né? Essa questão de você poder fidelizar uma nova venda, você está mostrando essa atenção para o seu cliente, essa questão de preocupação, não é dizer que você vendeu simplesmente por vender, né? Tem noção do que o produto fez, do que ele resolveu. Então, esse pós-venda, ele está ali, é uma reguinha que vai ajudando a você a se manter firme, né, no traçado do crescimento aí dos seus objetivos, do seu plano de negócio. Então, a empresa, o negócio que hoje não faz pós-vendas, cara, está deixando de complementar literalmente o propósito dele. Né? Ele está deixando de complementar aquilo que ele decidiu fazer. Mas meu produto resolve tal coisa. Sim, mas você procura saber se seu produto resolve mesmo tal coisa?
Por que ele não voltou a comprar de você? Você procurou novamente o seu cliente, né? Então, como o Reginaldo disse aí, então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? E ter a certeza que é necessário, né? Não é nem consciência, é necessidade de fazer pós-venda, né? Não, e tem coisas que você ganha o cliente no pós-vendas, né? Eu Exato. tive eu tive uma vez um caso de um produto comestível que eu comprei dentro do prazo de validade, tudo certinho, embalagem lacrada e coisa e tal, e tinha problema no alimento. Liguei e disse assim, ó, tô com um problema assim, assim, assado. O senhor pode bater uma foto? Bati uma foto, evidenciar o problema. Quando eu vi, veio uma caixa para mim de coisas ao redor daquele produto, mostrando toda a linha deles e se desculpando por aquele produto. E talvez não tenha nem sido o problema do fabricante. Por quê? Porque isso estava no mercado, pode ter sido mal estocado, pode, sabe, um monte de coisa. O cara não me questionou absolutamente nada. Ele disse assim: nós vamos substituir o seu produto, vai chegar na sua casa. Quando chegou, o cara me encantou, porque na verdade tinha coisas que eu não conhecia do produto dele. E tinha coisas que o mercado que eu comprava não tinha. Aí até falei pro cara, disse, pô, veio na minha casa tal produto do cara e você não tem aqui para vender. Quando eu fui ver, esse cara já estava vendendo esses produtos também, porque ele não comprava, porque não tinha ninguém que queria comprar talvez o produto dele. Então, sabe, isso é uma bola de neve, né? É a tal frase que a gente fala tanto, né? Gentileza gera gentileza. Fortalece, né, o relacionamento, né? Fortalece. Cria o relacionamento, né? Cria a relação, né? A fidelização. Então, eu acredito que hoje, para você ter um cliente fidelizado, ele tem que ter passado pelo pós-vendas. Não tem outra forma. O cliente ele tem que sentir literalmente essa sua preocupação, sentir literalmente o propósito que você se propôs quando você elaborou o seu produto, o seu serviço, ou o seu objetivo de vendas, né? Reginaldo, Com certeza. nesse ponto aí do pós-vendas, que a gente viu a presença digital, o pós-vendas, né? Para a gente finalizar essa terceira falha que a gente vê muito a ausência do negócio, a questão de analisar como as vendas acontecem, né? As pessoas hoje, os negócios, se preocupam muito com o resultado final. Vendeu, faturou X. Ah, foi bom. Mas não procuram entender como é que esse processo aconteceu. Por que eu vendi X? Por que esse mês foi Y? Né? Por que eu não alcancei a meta feita? Ou então, por que eu bati a meta novamente esse mês? Então, entender, saber analisar literalmente o processo das é um fator muito importante para o desenvolvimento do negócio, né? E hoje muitos não fazem isso. Não fazem isso. Eu diria que a maioria não faz isso, né, Glauber? E assim, como eu estou nessa área de investimento também, o investidor tem um monte de métricas, né? Ah, é o CAC. Quanto é que é o custo de aquisição do cliente? Ou seja, qual foi o teu gasto no processo de vendas? Pô, eu gastei R$ 1.000 para conquistar esse cliente. Será que a venda que eu fiz para ele compensou? Será que o tempo que ele ficou comigo, porque pô, depois de 3 meses ele cancelou. Será que o tempo que ele ficou comigo pagou essa conta? Então tudo isso tem que ser visto, né? E assim, se você for perguntar qual é o custo teu de vendas para 98% das empresas, eu vou te dizer que elas vão te dizer que elas não sabem. Elas têm um custo do departamento de vendas, mas não tem o custo exatamente de quanto foi lá, quanto pagou de comissão, quanto gastou em despesa de viagem, quanto foi esse custo? Será que a tua venda está compensando? E aí eu volto atrás naquele cara lá que nós achamos na internet, os outros vendendo a R$ 500 de mensalidade, ele vendendo a 42. Quantos 42 ele teria que fazer para pagar talvez a venda dele? Quanto tempo? O cara teria que ficar 5 anos com ele para pagar a venda que ele gastou de, sei lá, R$ 800. Né? Poxa, a gente está fazendo essas contas para ver se as vendas compensam? Qual é o resultado que nós chegamos? Porque também tem um lado da moeda que é esse, né? De você gastar mais com um processo de vendas que não te traz retorno, mas tem muitas vezes acontecem processos de vendas sequenciais
que depois a empresa não consegue atender e por isso acaba perdendo o negócio. Será que tudo isso não está desincronizado, né? Eu não tenho que saber se eu consigo entregar 10 implementações de determinado produto e saber que eu só posso vender até 10, porque esse é meu limite, eu consigo atender 10. Ou se eu consigo, quero vender 20, mas quero vender as outras 10 para o mês que vem, porque esse mês eu não consigo atender. Ou eu vou vender as 20 para atender esse mês e vou deixar 10 caras na mão. Sabe, tem tudo isso, né, Glauber? Porque a venda é uma máquina que faz girar a empresa. Então, qual é o resultado efetivo da minha venda? Que às vezes não é nem só financeiro, às vezes pode ser moral, porque eu não consegui implantar um negócio. Pode ser da perda do cliente, pode ser da perda da referência. Cara, é uma infinidade de resultados que tem isso. E, na verdade, e eu já trabalhei com empresas grandes que faziam assim, elas tinham uma meta de venda para chegar no final do mês. No último dia do mês, eles faturavam isso para alguns clientes. E no dia primeiro estavam cancelando. Por quê? Porque essa venda nunca existiu, era só para preencher a meta. Para não ficar fora de uma meta que talvez era de uma associação, né? Então, poxa, eu não consegui chegar na minha meta. O que eu vou fazer? Vou disfarçar. Vou realmente disfarçar isso e vou fazer outra coisa. Quanto eu vejo fazer isso nas empresas? Então, a que resultado a gente quer chegar? Né? Eu sempre pergunto isso. A que resultado você quer chegar? Você quer vender mais ou você quer vender conscientemente crescendo? Porque essa é uma pergunta séria, né? Putz, às vezes eu posso ter um belíssimo produto que eu vou vender 1000 unidades, só que eu só consigo produzir 300 por mês. O que me adiantou vender 1000 para entregar agora? Exatamente. Então, é saber, né, Glauber? É saber quais são os teus limites em tudo. Ou, que nem a gente estava falando antes do caso de, putz, eu vendi para São Paulo e eu não consigo vender, entregar porque tem um processo legal para ser feito. Então, a que resultados eu quero? Quanto eu estou perdendo de tempo na minha prospecção? Quanto eu estou perdendo tempo no meu engajamento? Então, putz, eu tenho horas aqui que às vezes eu parava as vendas para que a minha fábrica lá entregasse, enquanto isso eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo o meu pós-vendas. Eu estava visitando o cliente, sabendo se as coisas estavam melhores, estavam boas, o que tinha que melhorar. Então, é saber dividir o esforço da área de vendas. E isso é difícil, né? Porque a gente só olha para frente, a gente só olha assim, vou vender, vou vender, vou vender. A questão do ego também, né? Porque, como você falou, essa prática de faturar para poder bater a meta fictícia, mesmo que no dia seguinte seja cancelada, pô, cara, isso é uma coisa de ego, né? Porque a gente bateu a meta. Pô, bateu ficticiamente, porque você não conseguiu vender aquilo que você se propôs a vender, né? E você também, a questão do analisar, né? Você não procurou entender por que isso aconteceu, por que isso rotineiramente está acontecendo, né? Então, esse processo é um processo de muita importância, porque ele ajuda a mapear, né, as melhoras do seu produto, do seu serviço. Ele ajuda você a criar novas estratégias, novos modelos. Ele ajuda você a traçar novas metas, como o Reginaldo disse, saber aonde você pode chegar, de que forma você vai chegar, né? Eu vou vender um produto para São Paulo, mas eu não estou preparado para vender para São Paulo. Meu produto eu só consigo entregar 1000 cópias no mês. O cara ali está me pedindo 5.000. Você não vai vender 5.000 se você não tem condições de entregar 5.000. Né? Então, isso é importante quando a gente fala de você analisar como as suas vendas acontecem, como esse processo vamos dizer, se inicia, né, dentro do seu negócio. Isso favorece muito o seu crescimento, isso ajuda você a crescer de uma forma saudável, né, e de uma forma sustentável. Você quer ver uma prática que eu sempre tinha, Glauber? Era saber por que eu perdi as vendas. Eu era chato nisso. Chato, ao extremo.
Cara, não me diga que você perdeu uma venda. Não tem problema perder a venda, mas me diga por que você perdeu. E aí eu fui descobrir um emaranhado de coisas. Por que o vendedor às vezes também não te traz essa informação? Porque foi ele a causa. Ele não fez um bom trabalho. Segundo, ele não entendeu que o cliente não podia pagar nos próximos 3 meses. O cara precisava de 30 dias para daí começar a pagar. Então, talvez não fosse o momento de vender para aquele cliente. Ou fosse o momento de abrir uma concessão. Pô, esse é um cliente nosso de tanto tempo, só que esse mês ele não consegue fazer. Então, vamos vender para ele. E em vez de vender 30, 60, 90, vamos vender 60 e 90. Cara, se eu te der uma carência de 30 dias, se ele me consegue pagar em 2 vezes, putz, consigo. Não consigo. Só consigo continuar pagando em 3, mas eu preciso da carência. Ok. Cara, é um cliente de muito tempo. Para que eu vou perder a venda nele? Então, quantas coisas eu descobri que, na verdade, são as pessoas que estão envolvidas no processo de vendas que geram as perdas. Mas é importante saber isso. Porque daí, aí vem uma outra questão, né, Glauber, que eu sempre falo. O vendedor precisa ter autonomia. E a maioria não dá autonomia para ele. Precisa poder estar sentado na frente do Glauber para negociar e ter algumas cartas na manga. Que é conceder uma carência, que é abrir uma parcela a mais, sabe? Porque é um momento mágico, é isso que eu estou conversando com você, Glauber. E tem um Se eu time, sair né? daqui, E tem um time, né? se eu sair daqui e for na minha empresa e levar 15 dias para ter essa resposta, meu concorrente vai passar lá e vai vender. Exatamente. Muito importante essa autonomia. Então, quantas coisas eu descobri em por que eu perdia vendas? Perdia vendas porque na minha presença digital dizia uma coisa e na minha apresentação técnica mostrava outra. Sabe? O cara dizia assim, não, mas lá você me falou isso e aqui... Eu na verdade, escolhi por causa daquilo e agora aqui... Mas não é que não tinha, é que não foi mostrado. Então, putz, voltei lá atrás, revi o roteiro das coisas da apresentação para passar por tudo que eu prometia lá no site. Sabe? Então, você tem que fazer uma jornada coerente nas vendas. Se você prepara um engajamento que vai para um site, que vai para uma apresentação conceitual, que vai para uma apresentação técnica, que vem por uma proposta, tudo isso tem que falar a mesma coisa. E quantos negócios eu perdi por causa disso, Glauber? Depois eu fui entender. Então, assim, os resultados se medem de várias maneiras, né? Mas eu sempre medi os meus resultados pelo que eu perdia. Então, com o tempo, eu fui criando um book de objeções. Ah, isso aqui, se o cliente falar isso aqui, o meu vendedor Glauber sabe disso. Putz, mas se eu pegar o vendedor João, ele também sabe disso. Se eu pegar o Pedro, também vai saber isso. Porque, de novo, todo mundo falava a mesma linguagem. Agora, se um segredo morrer com o Glauber, o João e o Pedro não vão saber. E nós vamos perder venda com o João, nós vamos perder venda com o Pedro pelo mesmo motivo. Então, sempre que a gente perdia a venda, a gente se reunia para estudar o caso e ver por que a gente perdeu. Às vezes é incompetência pura e pronto, acabou-se, né? Cara, fui incompetente, chega, vamos melhorar isso aqui. Às vezes pode ser porque o produto do concorrente é melhor. Então, vamos atrás para conhecer o que o concorrente é melhor. Então, todo motivo levava a gente a fazer alguma ação. E a gente não faz isso. Sabe qual é o que a gente fala? Esse cliente idiota não entendeu aquilo que a gente estava vendendo e pegou lá do concorrente, aquele traste do concorrente. Cara, olhe quem é o traste do concorrente que você está falando e escute o teu cliente que você chama de idiota, porque às vezes tudo isso vira contra você mesmo. Você é o idiota e é o traste da jogada. Me senti várias vezes idiota e me senti várias vezes traste por não ter entendido isso. Só que é melhor botar a culpa nos outros, né? Então... Exatamente. Cara, hoje na concorrência que o mercado hoje impõe, né? Esse saber analisar as vendas, saber por que aconteceu, por quê. Gostei muito dessa métrica que você criou de por que eu não vendi, né? Isso aí é uma alta avaliação. Poxa, eu saber por que a venda não aconteceu, saber a falha porque ela
ela estava ali presente, corrigir aquela falha, evitando que novas falhas aconteçam. Cara, é incrível, né? É um momento que você para, que você avalia, que você reestrutura e volta mais forte, né? Essa outra colocação, né, da autonomia. Quantas empresas ainda têm aquele processo burocrático? Não, você tem que ligar para o supervisor liga para o supervisor do supervisor, que liga para o supervisor do supervisor, e aí vai lá, beleza, autoriza 10%. Aí vem o efeito cascata. Quando menos espera, seu cliente estava com time. Acabou, perdeu. Não, e o cliente não ia adiantar os 10%. O cliente precisava de 15%. Ou o cliente não precisava de desconto nenhum e precisava uma parcela a mais. Exatamente. Cara, põe as cartas na mesa. Por que você não está fechando comigo agora aqui, Gal? Ah, cara, eu não consigo pagar isso aí. Eu estou com uma outra proposta. Eu cansei de fazer isso. Você está com uma outra proposta concorrente? Me dá aqui. O cara me dava e eu olhava às vezes. E por que estava a diferença de preço? Porque eu oferecia um negócio a mais e o cara oferecia um negócio a menos. Por isso que ele podia fazer 10, 15% mais barato. Mas o cliente também às vezes não está preocupado nessa comparação, né? Entre o que eu estou oferecendo e o que o cara está oferecendo. Mas eu estou preocupado, porque daí eu dizia para o cara assim, olha, se eu não te entregar isso aqui, eu consigo te dar 20%. Pode ser assim? Não, eu preciso disso como essencial. Então você não pode fechar com outro cara, porque o outro cara não está te oferecendo isso. Pergunta para ele. Vai lá e pergunta para ele. Pode perguntar. Ele não está te oferecendo isso. Quantas vezes eu virei o jogo desta maneira, entendendo o que o cara tinha na mão. Mas por que o cara abria a proposta para mim, Gal? Porque ele tinha confiança em mim. Ele sabia que eu nunca ia levar isso para o meu concorrente, nunca ia fazer nada, mas na hora da negociação, era a hora de vamos equalizar o que você está recebendo aqui. Cansei de fazer esse trabalho. E quando eu chegava para o cara e dizia assim, é isso, isso, isso. Mostrar para ele dizer assim, bem, a decisão é tua. Você pode fechar com o cara, você vai ter 10% de desconto, só que você não vai ter isso que você quer. Ou pode fechar comigo, eu também tiro e eu consigo te dar 15% de desconto. Porque daí você tem autonomia na mão. Você vai lá e diz assim, não, eu vou fazer, eu vou ganhar esse negócio aqui. Então, essas são as jogadas de vendas que a gente tem que fazer. E por isso que eu sempre acho assim, antes de você ter vendedores, seja você o vendedor do seu produto. Você vai aprender uma pilha de coisas. E daí, quando você tem vendedores, abra essas cartas aqui para todo mundo e não queira ser o melhor vendedor dos teus vendedores. Eu quero ser o melhor diretor da minha empresa, não o melhor vendedor. Exato. Olha, isso tudo, né, Reginaldo? A gente puxa um tema, puxa outro, fala de um ponto, uma falha e tal. Se resume tudo a buscar conhecimento, buscar informação, né? Se preparar, como a gente falou no episódio passado, a preparação está tudo envolvido na preparação, né? De você estar sempre buscando essa preparação. E, olha, saber também, quando a gente não tem esse conhecimento, essa informação, saber buscar as pessoas certas, né? As pessoas que tenham esse conhecimento, tenham essa ajuda para nos proporcionar, né? E é com essa deixa, né, Reginaldo, que a gente hoje apresenta um novo projeto do Startupay, né? Para o pessoal aí que tem interesse de ter um acompanhamento, ter um suporte para o seu negócio, principalmente nesse ponto de venda, que é algo essencial. Hoje a gente está aqui lançando o nosso Startupay Mentoring, que é um processo de mentoria onde o Reginaldo e eu estaremos junto de vocês, dentro do seu negócio aí, fazendo com que a gente possa alcançar os melhores resultados dentro dessa informação e desse conhecimento. E aí, Reginaldo, Startupay Mentor, o que você tem a dizer aí? Glauber, essa ideia surgiu essa semana, né? A gente conversando porque com as perguntas que nós recebemos sobre o que nós falamos na semana passada, surgiram várias histórias, né? As pessoas contando a sua realidade. E aí nos surgiu assim, poxa, mas realmente tem coisas que para responder a gente precisa conhecer. Eu não posso responder de forma genérica. Tudo isso que nós falamos nessas duas etapas agora aqui de
de venda, nesses 2 episódios, é legal. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem encaixar estas realidades dentro das suas histórias. E a gente viu muito essa semana isso, né, Glauber? Nós discutimos sobre cada uma das perguntas e das histórias que vieram para nós. E a gente resolveu lançar isso. Por quê? Vamos dedicar um tempo para escutar as pessoas e responder pontualmente sobre aquela situação. E às vezes não é responder aumentando a venda no primeiro momento. É criando a trilha da venda para que ela aconteça daqui a um tempo. Exatamente. Né? Então, surgiu do nada, porque a gente não tinha esse intuito, né, Glauber? Mas eu acho que é uma forma da gente ajudar. Só que a gente também é uma forma de ajudar como um negócio. Porque senão a gente não consegue escutar a realidade de cada um. Hoje a gente já faz o Startup Pay, que tem uma utilidade muito grande no mercado, a gente escutou gente do Brasil inteiro, mas a gente não consegue ser pontual nas ideias, né? Por quê? Porque a gente não conhece a minúcia do dia a dia de cada um. E eu sempre falo isso. Se a gente não consegue dar a minúcia, a gente vai dar um conselho genérico. E um conselho genérico, às vezes, não cura absolutamente nada. Exatamente. Ele vai dar vagas ideias, né? Exatamente, porque assim, o conhecimento e a informação que a gente traz aqui no Startup Pay, como o Reginaldo disse, é um conhecimento generalizado, né? A gente traz para você que você pode colocar e praticar dentro do seu negócio, mas quando a gente senta para conhecer a realidade, né, do que você faz, de como você faz, né, por que faz, a coisa tem um aspecto diferente, né? Tem uma rota a ser traçada de uma forma diferente, né? Então, o Startup Pay Mentor surgiu desse ponto, assim como o Startup Pay Podcast, e estamos aqui à disposição de vocês. A gente vai soltar aqui o nosso link para que vocês possam conhecer, né, esse processo, para que a gente possa estar mais próximo e desenvolver junto com vocês esse caminho, essa jornada para a gente chegar aos pontos principais. Reginaldo, vendas... E vamos conhecer a história de cada um, né, Glauber? E daí a gente vê que trilha que a gente pode fazer, né? Com certeza, conhecer. Então, se você tiver interesse de conhecer o Startup Pay Mentor, né, saber como funciona, ter essa conexão mais próxima de mim, do Reginaldo, a gente vai deixar o link aqui para que vocês possam entrar em contato e aí a gente vai ter uma série de contatos mais próximos para a gente poder desenvolver tudo isso que a gente tem com nossos objetivos. Tá bom, pessoal? Reginaldo, vendas é sempre assim, algo que a gente deixa sempre uma deixa para próximos e próximos e próximos. Então, foi muito gratificante esses 2 episódios, né? A gente fortaleceu essa preparação, essa observação das falhas, essas análises, né? E espero que isso possa mostrar, né, conscientizar que vendas é literalmente o coração de qualquer negócio, né, Reginaldo? É o que faz a roda girar, né? Eu sempre falo isso e parece repetitivo, mas é verdade. É o que faz a roda girar. A empresa só cresce se ela vender. Exatamente. Bom, meus queridos, peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no nosso canal, ficar ligadinho no próximo episódio do Startup Pay. Vem muita coisa legal, muita coisa boa para aí. E agradecer a todos vocês que estão participando, estão sempre aqui com a gente, né? Compartilhando, deixando suas perguntas, trazendo seus comentários. Então, isso fortalece a nossa comunidade aqui do Startup Pay, né? Então, gratidão a você que nos acompanha. Gratidão, meu querido Reginaldo. Vamos nessa, Glauber. E aí, como a gente gosta de fazer, a gente se vê no próximo Startup Pay. Valeu! Eita, abraço. Tchau, tchau.